Bom dia! Estamos de volta com as reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos estudando nesta série de mensagens Encontre sua identidade em Cristo. E hoje vamos aprofundar um pouco no texto de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Se você ainda não leu, recomendo que você o faça. São apenas 6 capítulos, mas de uma riqueza extraordinária. Na verdade, a carta de Paulo aos Efésios tem uma divisão muito clara. Os 3 primeiros capítulos, ele vai nos lembrar o que Deus fez por nós. E nos capítulos de 4 a 6, ensina-nos o que nós devemos fazer por ele. Então, é uma carta completa. Você não pode ficar apenas na leitura dos 3 primeiros capítulos, porque senão você vai perder a riqueza do que tem depois, da nossa obrigação, diante de tamanha misericórdia e de tamanha graça que recebemos de Deus. Então, muitos cristãos estudam as doutrinas dos capítulos 1 a 3, vivem de acordo com elas, mas falham em prosseguir até os capítulos de 4 a 6 e não praticar o que é exigido nesses capítulos. Então, faça a leitura completa e você vai ter um entendimento ainda melhor. Muito bem, nos primeiros capítulos, então, de 1 a 3, nós temos uma questão doutrinária. São as bênçãos do crente em Cristo. Começa com as nossas posses em Cristo. E é um texto extraordinário, quero compartilhar com você. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que maravilha! Então, nós temos aqui essa declaração de Paulo a respeito da nossa identidade em Cristo, a respeito da obra maravilhosa que Deus fez através de Cristo para que nós recebêssemos essa nova identidade. É claramente uma declaração da graça de Deus. Então, nesses primeiros 3 capítulos, nós temos as nossas posses em Cristo, do Pai, do Filho, do Espírito. Temos também uma oração por esclarecimento, que vem agora do 15 ao 23. Nós temos a nossa posição em Cristo no capítulo 2, né, como ascendidos e assentados no trono, reconciliados com cidadãos no templo, e também uma oração por capacitação no capítulo 3. Depois, como eu disse antes, dos capítulos 4 a 6,
nós temos então as obrigações nossas enquanto crentes em Cristo. O andar em união, o andar em pureza, em amor, em luz, com prudência, em harmonia. Temos as questões familiares, né, dos maridos, das esposas, os pais e os filhos, os mestres e os servos, e o andar em vitória. E assim é finalizada essa carta maravilhosa que Paulo escreveu aos Efésios e enquanto ele estava preso. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, juntamente com Filipenses e Colossenses. E ele era prisioneiro romano, né, quando escreveu essa carta, e era uma prisão, como que uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas, e Tíquico foi quem levou essa carta até a igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos pudessem compreender essas verdades a respeito dos princípios de Deus. E hoje é para nós também. Então, nós temos aqui nos primeiros 3 capítulos indicativos que explicam quem você é, o seu propósito e o seu valor. Quais são os assuntos? A identidade celestial do crente aos olhos de Deus. Quem Deus diz que você é. Verdades fundamentais sobre sua identidade celestial que você precisa descobrir e entender. E esses indicativos, essas verdades, para crer, são explicações e informações sobre em que time você está, que time você se encontra e em que posição você joga antes de enviá-lo para a vida. Isso é necessário. Depois, nos capítulos de 4 a 6, nós temos imperativos que ajudam a alinhar a sua vida, seus pensamentos, suas palavras, relacionamentos e missão. Então, nestes 3 capítulos, nós temos poderosos imperativos, instruções e comandos específicos para viver sua verdadeira identidade celestial enquanto está aqui na Terra. Então, nós temos essa identidade. E tudo isso corresponde à identidade em Cristo que nós recebemos. Então, o apóstolo Paulo, também nessa carta, ele orou pelos seus leitores. E eu gostaria de citar alguns pontos importantes dessa oração de Paulo, que é a oração por mim e por você, hoje, leitores. Em Efésios 1, do 15 ao 19, Paulo orou para que o Espírito de Deus revelasse a verdade no fundo de seus corações, para que então nossos corações fossem transformados, como nós vimos na reflexão anterior. Em Efésios 3, do 14 ao 19, ele ora dando-lhes entendimento, pedindo a isso, para que nós soubéssemos quem nós somos em Cristo e que nós temos e o que nós temos em Cristo e o quanto Deus nos ama através do nosso relacionamento com Cristo. Então, Paulo, ele sabia que descobrir essas coisas em nossos corações nos mudaria no centro de nosso ser. E esse efeito influenciaria e se espalharia positivamente para todas as outras camadas da nossa identidade e da nossa vida. Gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje com esta oração que está em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. O título aqui na minha Bíblia é Paulo ora novamente, porque ele já havia feito uma primeira oração. E essa é a oração que eu faço hoje por mim e por você. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim,
pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Receba esta oração, receba essa palavra e reconheça, aceite, compreenda e viva o amor de Deus por você. Entenda, aceite e desfrute da graça do Senhor por você. Deus te abençoe e até a próxima com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã.